estamos aqui no Instituto Fastef para mais uma aula de teologia bíblica. A nossa teologia, ela não é dogmática, ela não é histórica. A nossa teologia, ela é uma teologia bíblica. Eu sou o professor Eduardo Maciel e nós estamos ao vivo nesta noite para mais uma aula com conhecimento profundo, para que você receba todo o conhecimento, para que você possa, então, se desenvolver, para que você possa crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a nossa aula é a aula de número 1, a aula que nós denominamos como administração eclesiástica, porque todo pastor, todo apóstolo, todo presbítero, todo líder evangélico, todo bispo, todo padre, todo sacerdote, ele também é uma espécie de administrador. Ele não só faz a parte espiritual, a parte da liturgia, a parte do púlpito, da pregação, mas também por trás da liturgia existe toda uma organização, e é isso que nós veremos tanto nessa aula introdutória, como também nas próximas aulas sobre a administração eclesiástica. Então a nossa expectativa é muito grande e eu espero que hoje você tenha conhecimento avançado. Introduzindo este assunto, no capítulo 1 da sua apostila, segundo o dicionário Aurélio, administrar significa, ou administração, significa o conjunto de normas, princípios e funções que tem por finalidade ordenar os fatores de produção e controlar a sua produtividade, a sua eficiência para obter um determinado resultado. Por isso que eu disse no início dessa aula que a administração tem a ver com organização, princípios, normas, tem a ver com um regimento interno, as funções de cada um, tem a ver com ordem, produções, controle, produtividade e eficiência para chegarmos a um determinado resultado. Qual é o resultado que nós esperamos? O pleno funcionamento das funções eclesiásticas, seja ela na igreja protestante, seja ela na igreja católica, o pleno funcionamento, a administração desse culto, dessa liturgia, dessa missa, para que tudo aconteça dentro da mais perfeita ordem prevista. Vamos falar um pouquinho sobre a administração eclesiástica, e ela segue o mesmo princípio de administração que nós acabamos de ler: organizar pessoas, organizar recursos, organizar processos para cumprir o propósito de Deus. Existe sim um propósito maior, se é que você entende, que é o propósito do nosso Criador. Quando nós fazemos a obra de Deus ou a obra do Senhor, nós não estamos fazendo nada para a gente, para benefício próprio. Nós estamos fazendo algo que tem um propósito maior: abençoar vidas, mudar direcionamentos, pensamentos, reconstruir famílias e, o mais importante, levar essas pessoas a Deus, levar essas pessoas aos céus,
para que elas sejam verdadeiramente reconciliadas com o Pai. Então, o propósito maior da administração eclesiástica é justamente essa organização de pessoas, de recursos e também de processos que acontecem no nosso meio. É interessante nós entendermos que o dono dessa obra, eu não posso nem dizer gerente, porque nós não podemos olhar para Deus ou para a divindade como um gerente, mas nós podemos olhar como o supremo criador, aquele que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Na realidade, a obra é dele. Nós somos apenas mordomos. Nós estamos aqui apenas para servir eclesiasticamente. Nós somos apenas um canal de bênção para as pessoas. E quando nós falamos de fato e de verdade desse supremo administrador, nós precisamos entender que todas as coisas estão nas mãos de Deus. O mundo e tudo que nele há está nas mãos do nosso Criador. Quem administra todas as coisas na obra de Deus é o próprio Deus. Então, essa administração, ela é uma administração de Deus. A Valcilena está dando boa noite para todo mundo. Boa noite, Valcilena. Essa administração é uma administração de Deus. E nessa administração de Deus, o primeiro aspecto é a criação e a organização. Porque desde o princípio, Deus planejou a criação. Desde o princípio, Deus organizou a terra. Se você ler, por exemplo, o capítulo 1 de Gênesis até o versículo 25, você vai ver que toda essa organização, toda essa administração, ela já estava na mente de Deus. Tudo aquilo que o Senhor propõe para o homem como um mordomo aqui, já está no coração do Pai, porque ele é o Deus Criador. Nós temos um texto em Isaías 45:18, porque assim diz o Senhor, que criou os céus. Ele é o único Deus que formou a terra e fez e estabeleceu, e ele criou para ser um caos, mas ele não criou para ser um caos, mas ele criou para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Deus, ele não cria a terra para que a terra fosse um caos, para que fosse uma terra sem lei. Deus, ele cria a terra e tudo que existe na terra para que verdadeiramente o homem pudesse dominar, pudesse administrar. Em segundo lugar, deixa eu só tirar aqui o meu WhatsApp, senão vai ficar toda hora tocando, porque toda hora tem gente falando comigo. Em segundo lugar, o homem como administrador. O homem foi colocado na terra como administrador. Se a gente for lá em Gênesis, no capítulo de número 1, no versículo de número 28, Gênesis 1:28.
Achei aqui. Vê se você acha aí. Agora entrou. Não sei o que eu fiz, mas eu consegui. Conseguimos. Gênesis 1:28. E Deus abençoou-lhes e disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-a, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. Olha como é interessantíssimo esse texto de Gênesis, no capítulo de número 1, no versículo de número 28. Deus, ele coloca o homem como administrador. E também, em terceiro lugar, existe providências e existe também responsabilidades. Deus, ele providenciou uma auxiliadora, uma esposa que fosse idônea, e Deus deu para o homem responsabilidades. Vamos ver o Gênesis 2:18. Tá aqui na tela? Ou sumiu da tela? Tá aqui. Gênesis 2:18. O Senhor disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei a ela ou a ele uma auxiliadora, uma adjuntora que lhe seja semelhante a ele. Tá vendo? É a formação da mulher. Deus providenciou para o homem uma auxiliadora, uma adjuntora. Alguém que o homem verdadeiramente pudesse contar, pudesse se relacionar. O ser humano, ele é um ser relacional. Todos nós precisamos nos relacionar. Todos nós precisamos entender o plano e o propósito de Deus para as nossas vidas. A pergunta central na criação de Deus, no Éden, é: o que Deus queria que o homem fizesse? Deus queria que o homem administrasse com sabedoria, com temor. Deus, ele queria... Tirei a tela aqui. Deixa eu voltar. Voltei. Deus, ele queria que o homem, ele administrasse, ele governasse. É isso que Deus quer de mim. É isso que Deus quer de você. É isso que Deus quer de nós. Do Renan, da Valcilena, do pastor Davi, da Viviane Gonçalves, todo mundo que está ao vivo comigo, todo mundo que está assistindo essa aula gravada de manhã, de tarde ou de noite. Deus, ele deseja que o ser humano administre. A mão onipotente de Deus, ela está sobre nós. E Deus, ele prepara o homem. Deus, ele prepara o ser humano. Deus, ele dá condições para nós administrarmos tudo que existe nessa terra. Deus, ele provê uma mulher adjuntora, porque não era bom que o homem estivesse só. E Deus, ele usa homens para o seu trabalho. Deus, ele usa os patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó.
cada um deles foi usado no devido tempo, dentro de cada ordem específica que Deus deu. Gênesis 17 fala de Abraão. Gênesis 26 fala de Isaac. Gênesis 31 fala de Jacó. Cada um foi usado por Deus no seu tempo. Também Deus ele usa o sacerdócio levítico. O sacerdócio da tribo de Levi foi dividido em 24 turmas, ou 24 turnos. E eles faziam todo o serviço do tabernáculo. Se você ler o capítulo 24 de 1 Crônicas, se você ler Lucas 1:8, eles administravam 24 horas por dia. Por isso eram 24 turmas ou turnos. Porque de manhã tinha gente, à tarde tinha gente, à noite tinha gente, de madrugada haviam pessoas ali. Eles estavam realizando o trabalho de Deus. Eles estavam fazendo a obra do Senhor. Deus, ele continua usando homens, mulheres, pessoas disponíveis para esse trabalho. Os profetas que Deus levantou lá no Antigo Testamento para anunciarem a sua palavra, para serem arautos. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, também no versículo 20, se você conseguir abrir a sua Bíblia aí, ou no aplicativo, ou também na sua Bíblia em papel, né? Se você conseguir abrir a Bíblia aí, a nossa já está aberta aqui, ó. 2 Crônicas 20:20. Deixa eu mais uma vez frisar aqui, eu gosto assim. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoá. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas e vocês serão bem-sucedidos. Crê no Senhor, teu Deus, e você vai estar seguro. Creia nos profetas e vocês prosperarão. Deus, ele levanta profetas no Antigo Testamento para anunciar a sua palavra. E hoje isso não muda. Nós estaremos seguros se nós crermos em Deus. Nós seremos bem-sucedidos, abençoados, prósperos, se nós crermos em Deus. Temos também o período dos juízes, que é um período de transição, é uma liderança temporária antes do período da monarquia. Não era o plano original de Deus. Deus não queria a monarquia, muito menos os juízes. Ele queria, na realidade, uma teocracia, o governo de Deus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mas eles pediram um rei e Deus concedeu para eles um rei. Eles pediram, Deus deu livre-arbítrio, entrou Saul. Saul foi uma grande tragédia. Deus rejeita Saul, vem Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas até no tempo dos juízes, Deus ele continua usando homens, usando mulheres para o seu trabalho. E temos também o tempo dos apóstolos, já
no surgimento da igreja, no início da igreja, no fundamento da igreja, Deus ele levanta apóstolos que foram homens usados por Deus naquele início para essa administração. Deus ele levanta para que esses homens pudessem assim sustentar a igreja. Vamos ler lá em Efésios 2, capítulo 19 até o 22, sobre os apóstolos. Assim, vocês não são estrangeiros e peregrinos, mas vocês são co-cidadãos santos e membros da família de Deus, edificados sobre esse fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado, todo edifício bem sucedido, todo edifício bem ajustado, ele cresce. Ele cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também estão sendo edificados junto com os outros para serem morada do Deus no Espírito. Então Deus usa os apóstolos. Pastor Davi, muta o seu microfone aí, senão vai dar interferência aqui. Tudo que eu falo começa a reverberar para mim. Só deixa mutado aí, isso, o seu microfone. Todo mundo que precisar falar nessa aula, é só levantar a mãozinha, que é um símbolo que tem aqui embaixo, que eu te dou a palavra, e aí você abre o seu microfone. Toda vez que você for entrar na aula, tenha esse cuidado de entrar com o microfone mutado, ou então, rapidamente, depois que você já entrar, você já muta, para não dar interferência na nossa gravação aí para os alunos do portal. O governo de Deus no mundo em que nós vivemos, em que nós habitamos, Deus ele tem ou tinha o seu plano original, que era um mundo governado através do homem. O homem foi eleito diretamente para governar. O homem foi o plano original. Infelizmente, o homem ele cede às suas tentações, à sua carnalidade, mas o plano original de Deus é que o homem governasse. Também nós temos as autoridades seculares. Mesmo após a queda do homem, as autoridades seculares são chamadas de ministros de Deus. Deus ele levanta homens para governar. Aquilo que Adão quebra na sua aliança, Deus levanta profetas, Deus levanta apóstolos, Deus levanta sábios, também autoridades para governo. E ainda nós temos os ministérios espirituais. Lá no Novo Testamento, Deus estabelece na igreja os ministérios espirituais. Eu gosto muito do capítulo 4, versículo 11 de Efésios. Se você conseguir abrir aí, eu já abri a minha aqui, tá aparecendo para vocês aí. Efésios 4:11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Então esses são
os 5 dons ministeriais. Deus ele levanta alguns para apóstolos, outro para pastor, outro para mestre, outro para evangelista e outro para profeta. Ninguém tem o mesmo dom. Eu não tenho o mesmo dom que vocês. Vocês não têm o mesmo dom que eu. Cada um de nós somos usados por Deus em um dom do ministério. Ah, mas o que o senhor tem visto nos últimos tempos? Eu tenho visto que a igreja brasileira, ela carece de mestres e doutores. A gente tem profeta, a gente tem evangelista, a gente tem pastores. Mestres e doutores nós carecemos. Por isso, um investimento maior que deve ser feito em todas as igrejas é o investimento em teologia, conhecimento bíblico, para que a gente possa crescer, para que a gente possa amadurecer e para que a gente possa ter uma fé robusta. 4 passos para uma administração ideal. Se verdadeiramente nós queremos que a nossa igreja tenha uma administração ideal, esses 4 passos precisam ser observados. Primeiro passo: planejamento. Ninguém conseguirá fazer absolutamente nada sem planejamento. Eu gosto muito da filosofia oriental, porque os orientais, eles são mais ou menos assim. Eles projetam em 5 anos e na hora de executar, eles executam em 1 ano. Diferente do brasileiro, né? O brasileiro, ele projeta por 1 ano e na hora de executar, ele demora muito mais do que 5 anos. Gente, toda execução pode ser perdida se nós não planejarmos de antemão. O texto de Lucas, no capítulo 14, do 28 ao 30, ele vai dizer o seguinte: pois, qual de vocês que pretendendo construir uma torre não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos que virem, que passarem lá na frente, comecem a zombar, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Que vergonha, né? Tanta gente que já iniciou tantos projetos na vida e parou pela metade. A melhor definição que eu tenho de sucesso é começar e terminar. Eu acho que todos nós obtemos sucesso na vida quando nós começamos alguma coisa e a gente consegue concluir. Mas isso não é a regra. Isso são exceções, tá? Porque a maioria das vezes e a maioria das pessoas que eu conheço, pelo menos, elas desistem no primeiro mês. Elas desistem no primeiro semestre. Elas desistem no primeiro ano. Nas primeiras dificuldades, nas primeiras lutas. Parece que faz as coisas por impulso ou é uma espécie de fogo de palha. Ah, todo mundo está fazendo, então eu vou fazer também.
só que ela não dá continuidade, ela não tem constância. E as coisas elas vão acontecer na nossa vida se nós formos firmes e constantes. Então, o primeiro passo para ter uma administração ideal é o planejamento. O segundo passo é a organização. Na bagunça, na desorganização, aonde ninguém sabe onde colocou isso, onde colocou aquilo, aonde a pessoa está totalmente perdida na sua bagunça. Ainda tem gente que vai dizer assim: não, professor, é uma bagunça organizada. Eu reconheço a minha bagunça. Gente, não existe bagunça organizada. A gente vai produzir muito mais e melhor quando a gente colocar as coisas nos seus devidos lugares. Quando você sabe onde está a caneta, onde está o livro, onde está a Bíblia, onde está a calculadora. Organização. Jesus, ele fez isso lá na multiplicação. Marcos 6, 39. Mande essas pessoas embora para irem indo aos campos ao redor das aldeias e comprem o que comer. Os discípulos estavam preocupados em liberar as pessoas porque não tinha o que comer. Jesus, porém, lhes disse: devem vocês mesmos providenciar o que eles mesmos irão comer. Mas os discípulos disseram: mestre, nós iremos comprar 200 denários de pão e dá para comer? Uma multidão de 5.000 homens, fora mulher e criança, esse dinheiro não vai dar. E Jesus disse: quantos pães você tem? Tratem de descobrir. E eles foram se informar, eles foram buscar e encontraram lá 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus ordenou, olha a organização, que todos se assentassem em grupo sobre a relva verde. E eles fizeram, e repartiram-se em grupos de 100, 100 e de 50 e 50. E Jesus, pegando os pães e os peixes, ergueu os olhos para o céu, abençoou os 5 pães e os 2 peixinhos, depois ele partiu os pães e deu aos seus discípulos para que distribuísse. Não tinha empurra-empurra, não tinha ninguém furando fila. Organização, administração. Ele também repartiu os peixes entre todos. E todos comeram e se fartaram. Quando há organização, todo mundo desfruta, todo mundo é suprido, todo mundo se farta. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe que sobraram. E os que comeram os pães eram 5.000 homens, fora mulher e criança. Mulher e criança tem muito mais. Então a organização é um passo muito importante nessa administração ideal, tanto da nossa casa como também da casa de Deus. Nós temos também, turma, a direção. A direção tem a ver com uma liderança e também com uma delegação. Existem pessoas que têm um grande problema em delegar. Delegar significa você, eu, nós
confiarmos a alguém para executar determinada tarefa. Pode haver supervisão? Pode. Mas quando você confia, você entrega. Quando você lidera, você delega. Porque ninguém faz nada sozinho. Principalmente algo grande. Nós não vamos conseguir fazer algo grande sozinhos. Nós temos as nossas limitações, nós temos a questão do tempo, nós temos a nossa família. Todo mundo aqui tem família. Como é que você vai querer fazer tudo sozinho e negligenciar a sua casa, negligenciar a sua família? Em Números, capítulo 11, no versículo também de número 11, deixa eu achar aqui no meu aplicativo, achei, tá aí na tela para vocês. Moisés disse ao Senhor: por que fizeste a teu servo mal? Porque não achei favor aos teus olhos, visto que pusesse sobre mim a carga desse povo. E era uma carga bem pesadinha, tá? Aquele povo não estava satisfeito com nada que Moisés fazia. Será que fui eu quem concebeu todo esse povo? Será que fui eu quem deu ordens à luz para que diga: levem no colo, como a babá, leve a criança que mama até a terra que prometeste dar aos seus pais? Eu acho que o Moisés aqui estava meio estressado, né? Será que eles são crianças pequenas que eu tenho que carregar no colo, que eu tenho que dar de mamar? Será que eles são tão imaturos assim? Versículo 13. Onde eu poderia conseguir carne para dar a esse povo todo? Eles estavam reclamando, estavam enjoados do maná que caía do céu. Pois ele chora diante de mim, dizendo: dei-nos carne para comer. E eu, sozinho, não posso levar esse povo. É pesado demais para mim. Isso aqui tem um versículo chave para mim e para você, turma. Sozinho nós não iremos conseguir. É pesado demais. Você precisa de alguém para te ajudar. A Bíblia diz lá em Gálatas: dividir as cargas uns dos outros. Versículo 15. Se me tratas assim, mata-me de uma vez. Mas se achei favor aos teus olhos, peço-te que não me deixes ver a minha miséria. Então, Moisés estava dizendo: é tudo ou é nada. Ou é tudo ou é nada. 16. Reúna para mim 70 homens dos anciãos de Israel. Você sabe quem são os anciãos? Deus dizendo para Moisés, né? O Senhor disse a Moisés: reúna para mim 70 homens dos anciões de Israel, que você sabe que são anciãos, que são superintendentes do povo. Traga-me diante da tenda do encontro para que estejam ali. Então eu descerei, falarei com você, tirarei do espírito que está sobre você e porei sobre eles. E eles ajudarão a levar a carga do povo para que você não tenha que levar sozinho. O próprio Deus ouviu o clamor de Moisés e disse: tá pesado, Moisés. Eu vou delegar, eu vou levantar 70 pessoas para te ajudar. Você continua sendo líder, mas o meu espírito vai estar também em 70 pessoas que vão te ajudar. Temos ainda
o controle. O que é controlar, professor Eduardo Maciel? Controlar nada mais é do que supervisionar. Porque quando a gente não controla, quando a gente não faz a supervisão, as coisas também começam a ficar assim, ó. A Deus dará. Vira bagunça. Se não tem controle, se não tem supervisão, se não tem liderança, cada um faz o que quer. Ah, mas a gente nem sabe direito o que tem que fazer, porque ninguém passou a informação. Falta de controle, falta de supervisão, falta de reuniões, falta de relatório. Eu, quando pastoreava igreja, já não pastoreio mais, mas pastoreei por mais de 30 anos. Quando eu pastoreava igreja, eu fazia semanalmente com a minha equipe reuniões de alinhamento. E nessas reuniões eles me traziam relatórios. Porque é isso que faz o controle, planejamento, a organização e a administração. Reuniões e relatórios. Reuniões e relatórios. Reuniões e relatório. E aí a gente vai alinhando. A gente vai aperfeiçoando. É igual um instrumento musical. O instrumento musical, principalmente os de corda, eles precisam de uma afinação. A bateria também, com aquelas peles, ela precisa ser afinada de tempos em tempos. A gente começa a tocar um instrumento, daqui a pouco ele desafina. Então nós precisamos afinar. A equipe também tem que estar afinada. A equipe também tem que estar em alinhamento. Por isso, reuniões e relatório. Mas, professor, o que devemos planejar? O que é planejar? Planejamento é predeterminar o curso da ação. Planejamento é pensar no que quer se alcançar e como chegar lá. Planejamento é prever resultados e meios. Eu acho que todo líder deveria ver essa aula de hoje, turma. Porque ele precisa predeterminar um curso da ação. Se a pessoa não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Mas um líder, ele predetermina o caminho da ação. O próprio Jesus planejou para onde os discípulos deveriam ir. Vão de 2 em 2, de casa em casa, a cidade que não receber vocês, sacode a poeira e vai embora. Planejar é pensar no que quer alcançar. São objetivos, são metas, são alvos. Como chegar lá? E prever os resultados. O próprio Salomão, em Provérbios 19, ele diz que não é bom proceder sem refletir. E aquela pessoa que faz sem refletir, Provérbios 19, 1, ela é precipitada e ela acaba pecando. Gente, eu não quero pecar. Então, para eu não pecar, eu preciso, de antemão, fazer o que Salomão disse: evitar a precipitação. Fuja da precipitação. Pelo menos na minha vida, todas as vezes que eu pus os pés pelas mãos, eu me dei mal. Não sei você. Todas as vezes que eu botei a carruagem na frente dos bois, se é que você me entende, eu dei com os burros na água.
Porque eu me precipitei. Às vezes a gente se precipita até em querer ajudar alguém. Tô mentindo, Valcilena? Tô mentindo, Renan? Tô mentindo, Viviane? Às vezes a gente se precipita até em querer ajudar alguém. Ah, professor, mas eu agi com o coração. Só que o coração do homem, ele é enganoso. O coração do homem é enganoso. Valcilena está dizendo verdade. É a Bíblia. É a Bíblia que nos diz isso. Deus, ele planejou a nossa salvação. Jesus, ele tinha um ministério de ensino e ele veio ao mundo para nos trazer salvação. Jesus ensinou sobre planejamento. Quando ele fala que ninguém deve construir uma torre antes de somar os gastos, ele está falando de planejamento. Ele está falando de pegar um papel, pegar uma caneta, começar a somar, dividir, multiplicar. Ele está falando ali verdadeiramente de coisas que as pessoas esquecem. A Viviane está dizendo no chat aqui, é uma grande verdade. Às vezes há uma precipitação nas nossas ações. Sim, porque a gente tem muita vontade, a gente tem muita paixão e a gente quer fazer, quer meter a mão, quer ajudar. Mas antes de tudo, planejamento, reflexão. Ninguém faz nada sozinho. Precisamos de ajuda. Precisamos. Ajuda a alcançar os objetivos. Quando você tem um planejamento, você vai alcançar os seus objetivos. Vamos ver o texto de 1 aos Coríntios, que é uma carta de Paulo, no capítulo 9, no verso de número 24. Esse texto é muito bom, fala de planejamento. Vamos ver? Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhe o prêmio. Todo atleta que em tudo se domina para alcançar uma coroa corruptível, mas nós para alcançarmos uma coroa incorruptível. Assim eu corro também, não sem meta. Assim luto também, não como deferindo golpes no ar. Paulo está dizendo aqui que a gente precisa de uma meta, de um objetivo. Todo atleta, ele se priva de tantas coisas para alcançar uma medalha, para alcançar um pódio, para alcançar um campeonato. A vida de um atleta, ela não é fácil. Ah, mas ganha bem. Mas muitos trocariam a sua fortuna para poder passar um final de semana com a família, para não precisar treinar como uma máquina, porque eles são atletas de alto rendimento, para poder comer uma pizza quando quer, e muitas vezes eles não podem comer uma pizza porque estão em dieta rigorosa. A vida de um atleta, ela não é fácil. Mas eles se doutrinam, eles se planejam e eles sabem que é dessa maneira que eles vão alcançar os seus objetivos. Da mesma maneira, eu e você, a gente precisa se planejar. Professor, como se planejar? Em primeiro lugar, orando. Você precisa criar o hábito da oração. Daniel orava de manhã, de tarde e de noite.
Você precisa orar mais. Eu preciso orar mais. Número 2, estabelecendo, elaborando objetivos, procedimentos. Você tem que ter um objetivo bem claro. Você tem que ter uma meta bem clara, onde você quer chegar. Qualquer lugar serve. Não. Como é que você se vê daqui 5 anos? Aonde você quer estar daqui 5 anos? Você tem que ter uma meta, você tem que ter um alvo, um objetivo. Elabore procedimentos. Se eu preciso estabelecer objetivo, como é que eu chego lá? Tem que elaborar, tem que estudar. Eu quero ser um médico. Então vamos fazer cursinho para passar para medicina. Eu quero ser um advogado. Então vamos fazer Enem para conseguir fazer um curso de direito. Eu quero ser um atleta. Então vamos começar a treinar. Eu quero emagrecer 10 quilos, 20 quilos. Então vamos fazer uma dieta, uma alimentação mais regrada. Tudo na vida você tem que estabelecer objetivo e elaborar procedimento. Como você vai chegar até lá? 4, prepare um calendário. Gente, aqui do meu lado tem um calendário. Aqui do meu lado tem um calendário. Aonde eu anoto. Março não tá anotado não, mas fevereiro, ó. Olha o bocado de anotação que eu fiz aqui. Eu anoto tudo. O que eu faço na terça, o que eu faço amanhã, o que eu faço final de semana. Senão eu vou me perder. Uma vez eu aprendi com um líder que eu trabalhava com ele. Um pastor no púlpito trabalha com relógio. E no escritório trabalha com calendário. Nunca mais eu esqueci. Você tem que ter o seu calendário. Você tem que saber quais são as datas. Esqueci de pagar o boleto. Esqueceu porque não tem calendário, não tem alarme. Hoje em dia com o celular é tão fácil, turma. Você consegue agendar tudo, você consegue colocar para despertar. Agora o problema é quando a gente esquece de anotar. Esquece de usar o calendário. Faça orçamento. Recursos humanos, recursos econômicos, financeiros e tempo, né? Que para mim é o nosso maior recurso. Eu queria que o dia tivesse 30 horas. Eu queria. Mas nós não temos 30 horas, nós temos 24. Então vamos remir o tempo. Mas e se não der para eu fazer tudo o que eu coloquei na minha agenda hoje, amanhã? Não tem problema. Você vai ter outros dias para se organizar e para terminar aquilo que foi começado. O que não podemos é desistir. Começou a ler um livro, desistiu no meio. Começou a fazer um curso, parou o curso, trancou a matrícula. Começou uma faculdade, não terminou a faculdade. Gente, planejamento, oração, objetivo, procedimento, calendário, orçamento, e nós conseguimos. Organização. Coloque homens e mulheres dentro de uma estrutura para alcançar objetivos. Organizar é colocar homens e mulheres dentro de uma estrutura para alcançar objetivos. Moisés não estava dando conta
de julgar as causas do povo de manhã até de noite. A esposa dele, tadinha, nem via mais o marido. Os filhos dele, coitado, nem viam mais o pai. Não via. Ele ficava de manhã até de noite julgando a causa de todo mundo. Aí o sogro de Moisés, o Jetro, chegou para ele e disse: você vai morrer e a minha filha vai ficar viúva e os meus netos vão ficar órfãos. Você tem que dividir, Moisés, maiorais de 50, maiorais de 100, e só os problemas mais graves, mais complexos, você julga. Se alguém roubar a galinha do outro, deixa os maiorais de 50, de 100, resolver essas coisas pequenas. Isso também é organizar. Isso também é delegar. Moisés, ele delega a autoridade ouvindo o seu sogro, levantando líderes de 1000 que vão supervisionar as grandes unidades e reportar a Moisés. Também tem líderes de 100 que vão gerar grupos médios para apoiar os líderes de 1000. Só que também tem líder de 10 que são responsáveis por pequenos grupos na execução local. Então, roubou uma galinha, o líder de 10 resolve. Um problema um pouco mais grave, o líder de 100 resolve. Agora, um problema mais complexo, o líder de 1000 supervisiona e leva para Moisés. Olha a estrutura, Viviane, organizacional. Olha, Valcilena, olha, Renan, olha a turma que está comigo ao vivo, ou você que está assistindo essa aula depois gravada. Entenda esse modelo, o modelo de Êxodo, capítulo 18, verso 13 ao 26, mostra como a delegação e a estrutura organizacional são fundamentais para uma administração eficaz, de colocar os homens, as mulheres dentro de uma estrutura para organizar seus objetivos. Por isso que nós temos a Escola de Dons. Nós temos um curso de 3 meses para a liderança da igreja, para ensinar a essa organização, para ensinar a delegar. Porque às vezes o pastor, ele pede para a irmã ficar lá com as crianças. Ela até atende o pedido do pastor, porque na verdade ela quer ajudar, mas não é o dom dela. Ela não sabe como lidar ali com criança, ela não tem pedagogia, ela não tem didática. O dom dela talvez seja evangelismo. E na Escola de Dons, que é um curso de 3 meses, você pode fazer online, você pode fazer presencial na sua igreja, você vai entender os 5 dons ministeriais, os 9 dons espirituais e os mais de 40 dons operacionais. Deus, ele quer usar todo mundo. Agora, essa pessoa precisa estar no lugar certo, na hora certa. Então, é muito importante que a gente venha entender sobre administração eclesiástica, sobre organização. E na próxima aula, a gente vai falar mais sobre dirigir, a gente vai falar mais sobre controlar, a gente vai falar mais sobre a pessoa do administrador. Eu espero que você tenha obtido conhecimento avançado nesta nossa aula e nós estaremos juntos na próxima aula, se o Senhor assim permitir.